Os governadores e os políticos como um todo, não só apenas governadores, parlamentares também querem surfar nesse sentimento de parte da população que vibra com operações como essa, né? E eles colocam isso publicamente nas redes sociais, o que traz muita preocupação, eu acho, quando a gente olha o país e a gente busca mais segurança. O governador Tarcísio de Freitas, que preferiu não ir ao Rio de Janeiro, né? Participou por videoconferência, isso está sendo entendido também e olhado como um gesto ou que tem alguma coisa por trás aí, por que o governador não foi até o Rio de Janeiro. Mas ele foi às redes sociais e nas redes sociais ele defendeu com toda a força essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que o governador colocou nas suas redes. Mais para tratar o criminoso como vítima. Criminoso não é vítima. O criminoso faz vítimas. Tem aterrorizado, né, os cidadãos de bem, cidadãos que o Estado precisa proteger quem trabalha, o Estado precisa proteger quem cumpre as leis. E o Estado do Rio de Janeiro deu uma grande demonstração ontem. Meus sentimentos aos policiais perdidos, meus sentimentos à Polícia Militar e à Polícia Civil pelas perdas na operação. Toda morte acaba sendo uma derrota para nós, dói, mas não agir seria covardia, seria rendição. E o Estado do Rio de Janeiro ontem agiu muito bem, fez a diferença. Se teve o cuidado de afastar os criminosos da região onde as pessoas moram, de perto dos moradores. É hora de entregar para a sociedade aquilo que ela mais precisa, segurança pública. A gente aqui tem conseguido muitos avanços. Posso citar um exemplo, o combate, o enfrentamento da Cracolândia. Nós tivemos muito êxito com o apoio do Judiciário, com o apoio do Ministério Público, que acompanharam cada passo nosso. A gente resolveu enfrentar o crime organizado no setor de transportes, resolveu enfrentar o crime organizado no setor de combustíveis. A gente tem enfrentado diuturnamente o crime organizado e sua atuação no setor financeiro, a lavagem de dinheiro, nas fintechs, nas lojas de brinquedo, nas revendas de carro importado e sempre com muito apoio. O crime organizado não respeita fronteiras, né? E não existem fronteiras políticas. E aí a pergunta que se faz é: como que a droga chega no Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro não produz droga? Como a arma chega no Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro não produz armas? E aí tem uma questão de monitoramento, de vigilância das fronteiras, de atuação interfederativa que é fundamental, inescapável e que de fato a gente precisa discutir. Não vai haver país forte quando o crime organizado está governando. E aí, mudanças na legislação são fundamentais, como a que vai classificar essas facções, essas organizações e as ações dessas facções como terrorismo, para que a gente possa endurecer penas, aumentar o custo do crime. O que o PCC fez em São Paulo em 2006 é terrorismo. Quando o PCC manda alguém sair da sua residência, quando o PCC estabelece uma barricada, quando o Comando Vermelho age dessa forma, quando essas organizações não permitem que o cidadão tenha uma vida normal, impõe aquilo que ele tem que comprar, onde ele vai comprar o gás, estabelece um domínio territorial, essas organizações agem como organizações terroristas e está na hora de encarar esses desafios. Eu aproveito também para já colocar... Bom, vimos aí, o vídeo é nossa... longo do governador Tarcísio, para quem quiser ouvir inteiro, as redes dele tá aí. Ô, Josias, tem alguns pontos muito importantes para a gente discutir aí. Em primeiro lugar, eu queria te ouvir a respeito desse apoio que eles estão dando desta maneira ao governador Cláudio Castro e à operação. Eles enxergam a operação como um sucesso, né? O que isso significa? Significa uma tentativa, Fabiola, de retomar o protagonismo político. Eles estão em baixa, esses governadores todos se acorrentaram ao Bolsonaro, é como se o Bolsonaro tivesse instalado uma tornozeleira neles todos, e todos eles estão presos a uma pauta tóxica. É anistia, é redução da pena, o esforço que todos fazem para convencer o Bolsonaro a decidir, afinal, qual é o nome que ele vai apoiar. Estão todos rastejando pelo apoio do Bolsonaro. De repente aparece essa operação no Rio, que resulta num mar de sangue, 121 cadáveres, e isso tem, infelizmente no Brasil, tem repercussão na sociedade. A sociedade, os levantamentos mais recentes feitos nas redes sociais mostram que mais de 50% das mensagens postadas desde o início da semana, quando essa operação
ocorreu são positivas. Então, mais de 50% das menções feitas nas redes sociais são de apoio à polícia, ao Cláudio Castro, a esse massacre que ocorreu no Rio. Então, isso dá ibope. Os governadores enxergaram a perspectiva de retomar o protagonismo do debate político no instante em que o Lula recuperava a sua imagem, saía das cordas, já estava no centro do ringue, sozinho praticamente. E expondo a sua agenda positiva, a conversa com o Trump, que dizia-se estava obstruída, os programas novos na área social, financiamento de imóveis, reforma de casas populares, Vale Gás, isenção do pagamento de energia para pessoas de baixa renda. Então o Lula estava surfando sozinho, estava voando sozinho, jogando sozinho. De repente, a direita enxergou a perspectiva de entrar em campo num tema que é muito difícil para a esquerda brasileira, que é o tema da segurança pública. E isso ocorre, esse massacre no Rio de Janeiro, ocorre no instante em que o Lula foi traído pela própria língua na viagem que fez a Jacarta, na Indonésia, antes do encontro que teve na Malásia com o Donald Trump. O Lula fez lá um pronunciamento e cometeu aquela tolice, aquela batatada de dizer que traficantes são vítimas dos usuários. Depois ele até tentou se refazer, disse que foi uma frase mal posta, mal construída, mas a esquerda enxerga nesse momento, ou a direita, perdão, enxerga nesse momento a perspectiva de retomar o protagonismo do debate. E o faz de maneira enviesada, porque existe o problema da segurança pública, ele é muito grave no Brasil, agora todos sabem qual é a solução. E não é a desunião. A solução passa pela uniformização de esforços entre os governos federal, os estaduais e até os governos municipais. Então teria que haver uma grande concertação no Brasil para estabelecer um esforço conjunto para combater o crime organizado. Nós já dissemos aqui muitas vezes, Fabiola, o crime se organiza no Brasil porque o Estado se esculhamba. E quanto mais esculhambado é o Estado, mais organizado será o crime. Então, hoje há duas propostas sobre a mesa. Uma do governo Lula, que formulou com muito atraso. O Lula está indo para o último ano da sua gestão e está sobre a mesa agora um esboço, um esforço do presidente e dos seus ministros para estabelecer uma estratégia de combate ao crime que seja baseada na colaboração entre os estados. Isso está na PEC da segurança, que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional, e na ideia da colaboração, que foi esboçada naquela grande Operação Carbono, que resultou numa tentativa de asfixiar as finanças do PCC. E foi uma operação muito bem sucedida, que resultou da colaboração do governo federal com 8 estados, entre eles São Paulo. O próprio Tarcísio, neste vídeo que divulgou agora, faz referência, ele cita ali alguns penduricalhos que ele julga ser avanços da gestão dele na área de segurança, Cracolândia e outros penduricalhos, mas ele faz uma referência sem fazer menção ao governo federal, que centralizou a operação. Ele fala do PCC e das investidas que foram feitas em fintechs, na área de combustíveis. Ele se refere a esse cerco da Operação Carbono sem citar o governo federal. Do mesmo modo, o governo federal divulgou na véspera um vídeo que fala que a forma correta de combater o crime organizado é com inteligência e cooperação, mas não cita as pessoas que participaram, ou as autoridades, os outros entes que participaram desse esforço. Ninguém fala do governo de São Paulo. Então, eles fingem que desconhecem a participação de cada um, tratam como grande êxito pessoal algo que foi objeto de uma grande colaboração, inclusive desmerecem o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal. Então, é preciso que as pessoas entendam, Fabiola, e a sociedade precisaria também compreender isso, que o crime é um problema gravíssimo, a segurança pública está na agenda de todos os brasileiros, é a preocupação número 1 do eleitorado brasileiro, segundo as pesquisas mais recentes, não é? Agora, isso não se fará, o enfrentamento não se fará senão por meio de colaboração. E hoje a conjuntura conspira a favor do esforço individual. Esse consórcio da paz mesmo, que foi baseado na ideia de iniciar ou
reforçar a antecipação da guerra eleitoral, esse consórcio reúne meia dúzia de estados. Estamos falando de um país que tem 27 unidades da federação. Então é ridículo imaginar que a colaboração entre meia dúzia de governadores vai resolver o problema do crime organizado no Brasil. Então, de ridículo em ridículo, Fabiola, a gente vai eternizando o problema.